Shalom! Você está no canal Sou Peregrino na Terra. Eu sou o pastor Marcelo. Se alguém lhe perguntasse o que você sabe sobre quem foi Yeshua, como ele viveu, a que grupos sociais ou religiosos ele pertencia, o que você responderia? Infelizmente, a realidade é que muitos dos que se dizem seguidores de Yeshua mal o conhecem. E você realmente sabe quem foi Yeshua? Este estudo tem por objetivo justamente isto: contar um pouco mais sobre Yeshua e a vida que ele levava. Já quero pedir a você que está aqui, se inscreva no canal se você não for inscrito, aperte o sino de notificações para receber todas as notificações de novos vídeos no canal e, se que desejar, deixe o seu comentário. Então, vamos ao estudo. O material deste estudo foi tirado do grupo do Facebook chamado Restaurando as Raízes Hebraicas da Fé. E eu tive autorização do autor, o irmão Yohanan Ben Yaakov, para utilizar deste material que estaremos utilizando aqui. Então, vamos começar com uma pequena pergunta. Podemos customizar o Messias? Ou seja, podemos formatá-lo do jeito que quisermos para se adaptar aos nossos desejos, às nossas situações? Vamos então estar prestando atenção em tudo que eu estarei falando aqui para que tenhamos o entendimento correto a respeito de quem verdadeiramente é Yeshua HaMashiach, ou seja, Yeshua, o nosso Messias. Uma das grandes mentiras que a nova era propaga entre os povos é a ideia de que o Eterno pode ser do jeito que você desejar que ele seja. É como um verdadeiro supermercado espiritual, onde as pessoas escolhem aquilo no que querem crer. Infelizmente, muitos dos ditos seguidores de Yeshua fazem o mesmo com ele, às vezes até mesmo sem perceber. O Yeshua que é apresentado nos evangelhos não é uma pessoa mística que se enquadra a qualquer gosto. Yeshua nasceu, cresceu e viveu e pregou entre judeus. Fez discípulos judeus que o descreveram nos livros da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, que são livros judaicos, dentro de uma ótica judaica. Se o removermos do seu contexto judaico, jamais poderemos entendê-lo de fato. O movimento iniciado por Yeshua cresceu tanto que hoje é encontrado em cada tribo e nação do planeta, pelo menos na grande maioria delas. Tal fé, rompeu todas as barreiras culturais e sociais. Em Yeshua, a mensagem do Eterno é para todos. A salvação é para todos. E não há divisões étnicas ou barreiras sociais. Contudo, o centro da fé bíblica é Yeshua. E Yeshua é um judeu. Não há como customizar Yeshua para ele ficar da forma que melhor se enquadre para mim, ou para você, ou para outras pessoas, para outros grupos. Não tem como formatá-lo do jeito que nós quisermos. Ele é de um jeito e a Bíblia descreve ele de um jeito, nos narra dentro de um contexto e temos que entendê-lo dentro deste contexto. O nascimento de um judeu chamado Yeshua. Ele nasceu de uma mãe judia e de um pai judeu. Pertenceu a uma típica família judaica. Como todo filho homem judeu, fez o seu Brit Milá, ou seja, foi circuncidado ao 8º dia, conforme determina a Torá.
e, de acordo com a tradição judaica, recebeu o seu nome no dia em que foi circuncidado, como os judeus o fazem até o dia de hoje. Ele recebeu o nome de Yeshua, que significa o Eterno Salva. Esse nome lhe foi dado porque ele recebeu a missão de salvar o seu povo de todos os seus pecados, conforme lemos em Lucas 1:31. Uma pergunta: Yeshua falhou na missão de salvar a todos dos seus pecados? Espero que ninguém responda que sim. Yeshua não falhou, porque ainda há pessoas que insistem em dizer que os judeus não serão salvos. Por que ainda existem pessoas que dizem que os judeus não serão salvos? Porque ainda existem pessoas que nutrem este sentimento antissemita de que os judeus são a parte do que a Escritura promete a respeito de salvação. O povo de Yeshua descende de Abraão, Isaac e Jacó. O povo de Yeshua é o povo de Israel, e se juntam a eles todos os que creem em seu testemunho, como já falamos agora há pouco. Não há tribos e nem nações. Todos podem se juntar ao povo de Israel nessa questão da salvação. Porque Yeshua primeiro veio para os judeus. Yeshua primeiro veio como Messias para quem havia sido prometido, para os judeus. E nós adentramos na salvação a partir dele. Não há como nos salvar sem ele. Então, como era a vida comunitária de Yeshua? Yeshua foi criado como judeu numa comunidade que seria equivalente ao que é hoje uma comunidade judaico-ortodoxa. Você conhece uma comunidade judaico-ortodoxa? Não? Se você não saber, se você não compreender o que seria isso, não há como saber, não há como entender Yeshua na sua plenitude. Como era a comunidade judaica daquela época, como era a convivência deles, como era o seu viver diário. Se você não compreender isso, você não entenderá Yeshua na sua plenitude. Não há como compreendê-lo na sua plenitude numa forma meramente religiosa, como o cristianismo tem passado. Nazareth, Nazaré, era uma cidade, onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde foi fundada, pelos descendentes do rei Davi. E ela ficava na Galileia, uma região que continha judeus. Você conhece a história da Galileia, onde o Messias viveu? Muito pouco se conta nas igrejas a respeito da Galileia. Era um dos maiores centros de estudos judaicos que havia naquela região, naquela época. Yeshua não era simplesmente, não nasceu sabendo. Tudo o que ele sabia, ele aprendeu no decorrer da sua vida. Não foi por acaso que o Pai o colocou naquele lugar, naquela região, para que ele pudesse ali estar aprendendo com tantos rabinos que haviam naquelas localidades. Yeshua aprendeu de perto com alguns dos maiores rabinos daquela época. Você sabia que muitos dos seus ensinamentos, que nós lemos no Novo Testamento, que nós lemos nos Evangelhos, são citações, são compreensões dos rabinos daquela época? Posteriormente, outros rabinos também falaram frases parecidas com a dele. Mas muitas das coisas que ele ensinou na época dele já havia sido ensinado antes por alguns outros rabinos. Como você pode ver, sem conhecermos o trabalho de tal rabino, como compreender a educação que teve o nosso Messias, meu caro irmão.
se nós não entendermos, se nós não compreendermos tudo isso, como vamos compreender a educação que Yeshua Mashiach teve? Yeshua foi educado como um parush, um fariseu. Certamente que tal educação influenciou suas disputas teológicas com algumas escolas farisaicas. Ao contrário do que muitos creem, Yeshua não era contra todos os fariseus, mas ele tinha disputas sérias com os fariseus da escola de Shammai, porque eles eram extremamente legalistas. Eles se utilizavam de muitas leis de cerca que estavam sobre as leis de cerca. Então eles eram muito legalistas. A sua vida na comunidade judaica, a vida de Yeshua na comunidade judaica, foi absolutamente normal. Conforme o costume judaico na comunidade em que ele vivia, ele observava todas as festas especificadas pela Torá e buscava ao Pai no Shabat, o dia que o Eterno estabeleceu desde a fundação do mundo como o seu dia. E nós temos textos bíblicos que mostram isso. Yeshua se alimentava de quê? Como era a alimentação de Yeshua? Yeshua tinha uma alimentação saudável, alimentação kasher, ou seja, pura, autorizada segundo a Torá. Em Vaikra, Levíticos capítulo 11. Isto significa que ele não comia carnes como carne de coelho, carne de porco, carne de répteis, camarão e algumas outras coisas. Além de boa parte de gordura animal. Essas coisas não faziam parte do seu cardápio, da sua dieta. Ele comia coisas puras, coisas que as escrituras sagradas, que a Torá, diziam que se podia ser comida. Durante o Pessa, por exemplo, a Páscoa, Yeshua, como todo bom servo do Eterno, comia apenas pães asmos, pães sem fermentos, como dizia a Torá, como diz a Torá até o dia de hoje. Yeshua também jejuava no Yom Kippur, o 7º mês, o conhecido dia da expiação, quando Kohen Gadol, o sumo sacerdote, oferecia sacrifício pela expiação do pecado do povo, de acordo com o que nós podemos ler na Torá, lá em Vaikra, Levítico, capítulo 23, verso 26 a 29. Acompanhe aí na tela o texto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, e ofereis oferta queimada ao Senhor, e naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do povo. Yeshua cumpria este mandamento. E no Yom Kippur fazia jejum, se afligia e apresentava o sacrifício que era determinado pela Torá. Como Yeshua se vestia? Yeshua se vestia como um judeu de sua época. Isto é, ele não misturava lã com linho, conforme determina a Torá. Certamente ele usava um talit, que é o manto sagrado de orações, que contém os tzitzit, que são as franjas que a Torá determina que usemos para nos lembrarmos de que devemos viver segundo os preceitos do Eterno. Os tzitziot de Yeshua, certamente, como nos outros, possuía um fio azul no meio para simbolizar o caminho de Safira, descrito em Shemot, Êxodo, capítulo 24, verso 10. Ou seja, o caminho do Eterno, para lembrar que o Eterno está no meio do homem, para que ele possa se lembrar dos mandamentos. Para isso que serve o tzitzit, para o homem lembrar que o Eterno deu mandamentos para serem obedecidos. Foi justamente no tzitzit de Yeshua que a mulher que tinha o fluxo de sangue
tocou e foi curada. Ela não tocou simplesmente em Yeshua, não foi simplesmente um ato de tocar, meramente um ato de tocar em Yeshua. Tocar no sentido significava, naquela época, que ela reconhecia nele a autoridade de Messias, de ungido do Eterno. E Yeshua também deveria usar tefilim, popularmente conhecido como filactérios. Os tefilim têm como objetivo simbolizar que as leis do Eterno estão presentes em nossa mente. Por isso é atado entre os olhos e nos braços, né? Ele é atado na mão. Conforme nós lemos lá em Devarim, capítulo Deuteronômio, capítulo 6, verso 8. A Torá do Eterno nos guarda para que não pequemos em nossa mente, nem em nossos atos. Yeshua e a sinagoga. No Shabat, pela manhã, como eu já disse antes, Yeshua ia à sinagoga. Encontramos textos nos evangelhos que confirmam isso. Conforme Marcos capítulo 1, verso 21, Lucas capítulo 4, verso 20 e Lucas capítulo 6, verso 6. Entre outros. Ao contrário de muitos hoje em dia que fazem tudo por um microfone, Yeshua sabia que antes de poder falar e questionar, era necessário aprender. E da sua infância até a sua adolescência e a sua juventude, ele aprendeu da palavra do Eterno. Provavelmente, como era costume, aos 5 anos Yeshua começou a aprender o hebraico, sua língua nativa, né? Era aramaico, e a estudar a Torá do Eterno. A língua nativa era o aramaico, mas para se ler os textos tinha que se aprender o hebraico. Por volta dos 13 anos, Yeshua provavelmente fez o seu bar mitzvah, que é uma cerimônia que marca a passagem da criança para a vida adulta. Como todo judeu, aos 13 anos, Yeshua tinha que saber de cor a Torá. Nós vemos isso no Evangelho segundo escreveu Lucas. Quando Yeshua vai com seus pais a Jerusalém, ao templo, para uma das festas de peregrinação, e ao final da festa os pais voltam, não encontram Yeshua e começam a procurar, até o fato de no meio do caminho terem que voltar para Jerusalém. E quando voltam para Jerusalém, encontram com Yeshua no templo, assentado com os rabinos, com os sacerdotes, sendo questionado e questionando e respondendo a respeito da Torá, a respeito dos mandamentos do Eterno. E aí, com 13 anos, e aí fica para nós a pergunta: nós que nos dizemos seguidores de Yeshua, quanto das Escrituras sabem os nossos filhos com esta idade, 12, 13 anos? Será que nós sabemos hoje tanto quanto um menino judeu sabia das Escrituras no tempo de Yeshua? Como poderemos ter uma fé sólida sem conhecermos as Escrituras? Hoje em dia há um erro muito sério, muito grave, onde as pessoas não estudam as Escrituras. Ficam apenas sentadas nos bancos das suas igrejas, recebendo o que dos púlpitos é falado. E olha que muitas vezes é falado muitas heresias e as pessoas não percebem, simplesmente porque não leem, não estudam as Escrituras. Elas são ensinadas, são doutrinadas, são instruídas em erros, em afastamentos do mandamento do Eterno, simplesmente porque não estudam as Escrituras. Porque se estudassem, saberia que muito do que sai dos púlpitos hoje está errado. No Shabat, Yeshua não só aprendia e ensinava a Torá, como recitava bênçãos. Estas bênçãos não são como nas igrejas modernas. Não visam prosperidade, não visavam prosperidade, mas sim o dar o devido reconhecimento ao Eterno,
da sabedoria dele sobre nossas vidas. E isso é assim até os dias de hoje. Se você pega, por exemplo, um Sidur. Você pega um Sidur, que é um livro de orações judaico, você vai ver aqui bênçãos. Você vai encontrar muitas bênçãos. Bênçãos para a leitura da Torá, bênçãos para a alimentação, bênçãos para tantas coisas que existem durante a celebração. Muitas bênçãos. Bênçãos ao levantar, bênçãos ao acordar, bênçãos ao deitar. Ou seja, o que é tudo isso? Ao declararmos a majestade do Eterno, fortalecemos a nossa emuná, nossa fé, nossa firmeza, nossa confiança. E ao fortalecermos a nossa fé, nossa vida espiritual melhora. Com a vida espiritual melhor, somos mais felizes, mais preparados e nos sentimos mais próximos ao Eterno. Se mais pessoas estudassem mais, fossem mais gratos a Deus, declarassem mais bênçãos, mais agradecimentos ao Eterno, talvez não existiria tantas pessoas com problema de depressão, com problemas espirituais, sendo atormentadas por demônios, sendo atormentadas por tribulações espirituais, simplesmente porque não se alimentam da palavra, porque não agradecem a Deus, porque não exaltam a majestade do Eterno. E nós vemos em todo o tempo no Evangelho, Yeshua, a tudo que ia fazer, agradecia a Deus. Quando foi ressuscitar Lázaro, agradeceu a Deus, fez uma bênção, declarou uma bênção. Quando ia se alimentar, partia o pão, ele declarava uma bênção. É preciso que nós tenhamos em mente como Yeshua vivia, porque ele é um modelo para nós. Quando menino, Yeshua sabia disto. E ao ler o Sidur, como mostrei para vocês, o livro de bênçãos, a cada Shabat, após a sua maioridade, Yeshua também passou a participar da leitura do Taná. Taná é o que você conhece como Antigo Testamento, que contém a Torá, os profetas e os escritos. E a tradição judaica até hoje lê-se muitos textos sagrados durante o Shabat. Foi desta forma que Yeshua pôde ler o rolo de Yeshayahu, Isaías, e declarar naquela sinagoga que ele era o seu cumprimento. Yeshua sempre argumentava a partir das Escrituras, expondo-as perante o questionador. Isto era uma técnica rabínica. É por isso que ele fazia do jeito que ele fazia. Ele ensinava da forma que ele ensinava, porque ele usava técnicas rabínicas, técnicas de interpretação, de hermenêutica judaicas. Ao final do Shabat, Yeshua participava do Kiddush, que é o animado partir do pão, dando graça ao Eterno pelas provisões semanais. Os discípulos de Yeshua mantiveram esta prática após os serviços, tanto que é mencionado o partir do pão diversas vezes no livro de Atos, que muitas pessoas às vezes confundem com Santa Ceia, e que não é. Então, eu quero que você guarde esse ensinamento, entenda o que nós vimos até aqui, para que você possa guardar em seu coração. Vamos continuar no próximo vídeo com a parte 2 deste estudo, e que você possa estar aprendendo, compartilhando, repassando isso para muitas pessoas. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até o próximo estudo.